Vou refletir com você aqui uma, uma ideia do que eu estou tirando de um livro aqui que eu estou lendo. Esse livro eu gosto de ler, reler, gosto de ler, reler, ir, voltar, observar os detalhes, pegar coisas. Cada detalhe que eu vou lendo vai me desenvolvendo, vai me trazendo insights, vai me trazendo pensamentos. E sempre eu estou aqui compartilhando com você coisas que te façam, poxa, crescer, amadurecer, se autoconhecer, conseguir ir além das realidades, às vezes materiais, ir em camadas mais profundas da vida. E hoje eu quero conversar com você sobre essa questão da liberdade. De você entender que a liberdade, ela parte da pessoa. Se você se considerar alguém livre ou quer ser livre, é também necessário deixar as pessoas livres, deixar os outros livres. Não ficar naquela importunação, ficar, porque se eu sigo de uma forma, fulano tem que seguir da mesma forma. O que eu faço, fulano tem que fazer. O que eu faço, meu pai tem que fazer. O que eu faço, minha mãe tem que fazer. Não, porque eu sou assim. Isso é chato. Você acaba fazendo com que as pessoas vivam na mesma medida que você quer viver. E nunca vai funcionar assim. O que funciona para você não vai funcionar para os outros. Pode até haver coisas semelhantes, pode ter coisas que podem funcionar, mas, cara, na maioria das vezes, você precisa entender que existe uma singularidade na vida de cada pessoa, como existe na sua. E isso precisa ser respeitado para quê? Para que você também tenha a consciência da liberdade do outro, daquilo que o outro quer fazer da vida dele. Às vezes pode ser até ruim o que a pessoa está fazendo, mas às vezes tem gente que tem que quebrar a cara para poder aprender depois. Quantas coisas você precisou quebrar a cara? Quantas coisas eu precisei quebrar a cara para aprender depois? Eu me lembro que no ano de 2010, mais ou menos, 2010, 2011, um amigo meu, ele era diácono transitório. O que é diácono transitório? É um cara que está se formando para ser padre. Desculpa. O cara está se formando para ser padre. E ele estava aí, ele já era diácono, estava já próximo, no final do ano, me parece que ele ia ser padre. E ele olhou para mim e falou assim: cara, você tem cara de padre. Você tem cara de padre, você precisa ser padre. Cara, é um chamado belíssimo e tal. Ele foi ali vivendo essa questão do diaconato. Ele se ordenou padre, ficou um tempo exercendo o ministério sacerdotal e depois ele largou o sacerdócio. Só que ele dizia para mim que eu tinha cara de padre. Imagina, né? Você dizer para uma pessoa que a pessoa tem cara de padre. Aí eu sempre, quando ele falou que eu tinha cara de padre, eu falei assim: qual é a cara do padre? O padre tem cara? Um cara casado tem cara? Um sei lá, um profissional ele tem cara? Não, ele pode ter uma certa aptidão, mas precisa de viver os estudos, precisa de discernindo para saber se de fato é aquilo. E eu já tinha feito um discernimento de que, quando teve um tempo que eu pensei na minha vida que eu seria padre, de fato que eu achava que seria padre. Só que depois que eu discerni isso, eu fui vendo assim, não, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero construir uma família, eu quero ter filhos, eu quero ter uma esposa, eu quero ter uma mulher, eu quero ter uma família numerosa, eu quero ter muitos filhos. Eu quero, sempre tive esse desejo. Hoje eu ainda não tenho numerosos filhos, mas tenho 3 filhos. Sou muito realizado com esses filhos. Imagine se eu fosse na ideia dele. Imagine se eu fosse naquilo que ele achava. Que ele olhava e falava: você tem cara. Ninguém tem cara. Quem tem que ter o discernimento sou eu. Mas às vezes tem gente que fala assim, né, aquela pessoa mais religiosa, fala assim: ó, Deus falou comigo para você. Tá bom, Deus pode até. Eu acredito que Deus se utiliza de outras pessoas para falar para outras. Por exemplo, Deus utiliza de mim, da minha vida, para falar para outras. Deus utiliza a vida de outras pessoas para falar comigo. Deus utiliza a vida de outras pessoas para sinalizar para alguém. Mas será que esse mesmo Deus que utiliza de alguém não vai falar comigo? Ele tem que falar comigo também. Ele tem que se revelar a mim também. Para que seja uma coisa entre mim e ele. E eu consiga entender que, de fato, ele me chama a tal realidade. Mas às vezes as pessoas têm aquela coisa assim: não, o que é bom para mim vai ser bom para os outros também. O que está funcionando para mim vai funcionar para os outros também. Então, o que eu estou vivendo, eu quero que as pessoas vivam goela abaixo. E não vai ser assim.
Tem coisas que você decide para sua vida que vai ser para você. Tem coisas que eu decido para minha vida que vai ser para mim. Por exemplo, você decidir, por exemplo, crescer, amadurecer, buscar um sentido para a tua vida. Tem coisas que tem caminhos que você vai percorrer que as pessoas que estão do seu lado vão ver a sua mudança, vão ver o seu progresso, vão ficar incomodadas e podem falar: para que isso? Só você sabe para que isso. Mas o oposto disso também, o contrário disso é: você vai se desenvolver, você vai começar a se conectar com outras pessoas, você vai começar a crescer, vai falar: você também precisa fazer isso. Você pode até compartilhar aquilo que você está vivendo. Se a pessoa tiver interesse, beleza, ela vai procurar também. Mas você falar para a pessoa que tem que mudar, que tem, pô, tem gente que não quer. E tá tudo bem. Não quer não, fica na mesma. Imagine se você e eu ficarmos seguindo aquilo que os outros querem que a gente siga. A gente não vai ter a nossa vida nas mãos. Eu vou ficar com a vida dos outros, eu vou ficar com a opinião alheia, a opinião dos outros. E nesse livro, o, é, tem um trecho aqui que, na minha opinião, eu resumi como respeitar a liberdade do outro. Por que eu resumi isso aqui? Ele fala assim: justamente a pessoa religiosa deveria saber respeitar essa decisão negativa de seu semelhante. Ela deveria reconhecer essa decisão como uma possibilidade básica, assim como aceitá-la como uma realidade de fato. Com efeito, justamente a pessoa religiosa deveria saber que a liberdade para tal decisão é uma liberdade desejada e criada por Deus. A pessoa é a tal ponto livre, feita livre por seu Criador, que essa liberdade é uma liberdade até para o não, que vai tão longe que a criatura também pode se decidir contra seu próprio Criador, que pode, inclusive, renegar Deus. Aqui, ele está falando de uma visão de alguém que é religioso, que não aceita, né, uma pessoa negar Deus. Ou então não aceita uma pessoa não viver uma vida religiosa. Ou então não aceita uma pessoa viver uma vida espiritual. É, se eu quero viver uma vida espiritual, se eu quero viver outras realidades na minha vida, não significa que outras pessoas tenham que viver a mesma coisa. Não significa que as pessoas tenham que percorrer o mesmo caminho que o meu. Não significa que as pessoas estejam erradas porque não estão vivendo uma vida religiosa. Cara, eu, eu, eu sou a favor das pessoas viverem uma vida religiosa? Sou. Uma vida espiritual? Sou. Mas eu tenho que interferir na decisão das pessoas? Não. Eu não sou a favor das pessoas beberem. Mas se a pessoa quer beber, eu tenho que interferir? Não. Eu não sou a favor dos casais, dos casamentos acabarem. Mas se as pessoas não estão conseguindo e querem e são livres para fazer isso, é problema de cada um. Cada um vai abraçar as consequências das suas decisões. O fato é que a pessoa tomando uma decisão, positiva ou negativa, e se eu tiver possibilidade, a pessoa me dê abertura para contribuir, é uma coisa. De maneira sugestiva, trazendo pensamentos, trazendo experiência, trazendo a sabedoria, o sabor da vida. Se eu puder contribuir, eu vou contribuir. Mas tem situações que eu não vou conseguir contribuir porque a pessoa não vai querer. E se a pessoa não quiser, eu não tenho o que fazer. Eu posso fazer o quê? No máximo, fazer uma oração, ou então pedir a pessoas que de repente têm alguma interferência, que tem alguma contribuição, que tem alguma contribuição direta, que essa pessoa escute. Mas fora isso, não está no meu controle. Fora isso, eu preciso entender que o outro ele é livre até para tomar decisões negativas. O outro é livre até para tomar decisões que são incompatíveis com as minhas. Mas aí você pode me perguntar assim, mas se as decisões que o outro está tomando, Fred, está interferindo na minha vida, eu vou falar daquilo que está interferindo na minha vida. Eu posso falar de mim. Eu posso falar, vamos botar assim, tem alguma pessoa que é próxima a você e está tomando uma decisão que interfere na tua vida. Pô, tu vai falar, olha, isso que você está fazendo está me afetando. Isso que você está fazendo está me deixando assim. Isso que você está fazendo, eu estou ficando desse jeito. Meu emocional está ficando assim, meus pensamentos têm ficado assim. Tal. Você vai dizer de si, você não vai dizer do que o outro está fazendo. Você pode falar daquilo que está acontecendo com você, não do que o outro está tomando como decisão. Fred, mas está causando, eu estou tendo
situações na minha vida por causa de fulano e tá me afetando nisso e nisso. Tá, então, é você quem vai dizer sobre si, não do que o outro tá fazendo. Por quê? Porque o outro é livre. Porque o outro quer. Porque o outro tá, tá enxergando coisas diferentes, ou então não tá nem conseguindo enxergar. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Por quê? Porque a própria criação, a minha criação, eu sou livre. Quando eu tive a oportunidade, no ano de 1999, eu tive a oportunidade de sair para jogar futebol em outro estado. Os meus pais estavam se separando ali. E eu, quando tomei a decisão de ir, a minha mãe pirou. Minha mãe pirou. Por quê? Porque ela tinha medo do filho dela se perder, ela tinha medo das coisas acontecerem, de vir a faltar alguma coisa, tal, toda a preocupação de mãe. Só que é o seguinte, cara, só que eu sempre falei para minha mãe, mãe, eu preciso experimentar algumas coisas, e eu sou livre para isso. Não é que eu não te ame, mas eu tô indo para tentar um futuro melhor. Saí para jogar bola, tentei jogar bola, ser jogador de futebol, como sonho de todo menino. Tentei, não deu certo, tá, não deu certo. Mas aquela experiência me fez experimentar uma liberdade ao ponto de eu entender as coisas que minha mãe falava, meu pai falava quando eu era pequeno, das correções que eles faziam quando eu era pequeno, das orientações que eles me deram quando eu era pequeno. Talvez se eu não tivesse vivido essa liberdade, foi até um pouco meio que forçada, se eu não tivesse vivido essa liberdade, eu não iria nem entender o que eles falaram para mim quando eu era pequeno. A educação que eles me deram, sabe? Aqui em casa a gente sempre orienta os nossos filhos na escola. Quando vai para a escola, pô, tu vai para a escola, não tem que deixar ninguém tá te limpando, tem que estar deixando ninguém botando a mão em você, porque o corpo de vocês é sagrado, cara. A gente sempre fala para os nossos filhos, ó, o corpo de vocês é sagrado, ninguém tem que ficar encostando, ninguém tem que ficar tocando, porque nos dias de hoje a gente sabe como que as coisas estão, né? Esses dias eu fui pegar meu filho na escola e uma das tias lá chegou e falou assim, ô Fred, o teu filho, ele vai ao banheiro sozinho, ele... Eu falei, vai, mas por que você está falando isso? Porque ele foi ao banheiro, nós fomos falar com ele para ver se tinha se limpado direito, ele não deixou. Não deixou, eu falei, a gente fala isso com eles. Por quê? Para que eles possam se cuidar, para que eles sejam livres e saibam os limites, impor os limites para as pessoas. Eles são pequenos. Aí a gente vai vendo que essas coisas, quando as coisas estão entrando na vida dos nossos filhos, quando eles não estão perto da gente. Por isso que quando eu não estava perto da minha mãe, eu fui exercendo a minha liberdade, mas aquela voz dela, a voz da orientação dela, a voz da orientação do meu pai, ficou ali na minha mente. E é isso que traz a nós a liberdade e a lembrança daquilo que nos orientaram, e dentro dessa liberdade eu posso fazer aquilo que me orientaram ou não fazer. Eu não sou obrigado a fazer nem o que os meus pais me orientam, mas, no entanto, eu terei as consequências, eu terei o resultado das minhas ações, e eu vou precisar me responsabilizar por isso. Portanto, quando eu deixo o outro livre até para escolher coisas que não são boas, essa pessoa vai ter a consequência, vai ter o resultado das suas ações e ela vai colher os frutos. Esses frutos, às vezes, serão tão necessários que vai ensinar essa pessoa coisas que talvez, se ela não exercesse a liberdade, tivesse quebrado a cara, ela não ia aprender. Por isso que a liberdade do outro, ela precisa ser exercida pela pessoa, assim como a minha liberdade precisa ser exercida por mim. Porque se eu quebrar a cara, se eu errar o alvo, eu vou ter possibilidade de aprender. Às vezes, quando você impõe algo para alguém, você não deixa nem a pessoa aprender. Gente, preste atenção, na moral, você que está me escutando e me vendo, o outro passar por dificuldades, às vezes é necessário para ele viver o processo singular, o processo individual. O processo da pessoa é da pessoa, o seu é seu.
E isso vai fazer com que o outro experimente a vida que é dele. Não foi você que deu a vida a alguém. Né? Por mais que você tenha ali, eu sou mãe, eu gerei 9 meses, tal. Mas a vida desse ser humano não é tua, não. O que esse ser humano vai experimentar são coisas completamente diferentes da sua. Vocês me perguntaram, Fred, o que você pensa para os seus filhos? Eu penso que eles tenham que fazer boas escolhas. Eu só quero que eles façam boas escolhas. E boas escolhas, eu ainda fiz isso para a pessoa. Boas escolhas não significa ser as mesmas escolhas que a minha. Isso é maturidade para que você consiga, até na paternidade, entender que os seus filhos eles vão precisar exercer a vida deles, exercer a liberdade deles. Eu costumo dizer assim, que os filhos, eles quando chegam na nossa vida, é como se fosse um ônibus, né? Ou o pai ou a mãe é um motorista, ou o pai ou a mãe é o trocador. O que o filho faz? Entra. Quando ele nasce, ele entra no ônibus. E vai. 20 anos, 25 anos, né? Hoje tá passando, tem a galera de 30, 35, 40 anos já tá morando com os pais ainda. Na minha opinião, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, na minha opinião. Né? Mas é preciso a pessoa que está vendo essa condição avaliar para ver se está sendo producente para ela não ter uma responsabilidade. Mas vamos lá, às vezes você passa. Tem filhos que passam 20 anos, tem filhos que passam 25 anos, tem filhos que passam 30, 35, 40. Hoje tem filhos até de mais de 40 morando com os pais. Se eu sou você, já saía fora, vai ver a tua vida. Mas, esse filho depois, o que ele faz? Ele desce, ele sai do ônibus. Ele puxa o sininho lá e desce. Esse momento é o momento do filho exercer a liberdade. Quando está no ônibus, tem as regras. Tem que sentar, tem que pagar. Então, o pai, nesse tempo, nós enquanto pais, temos que estar ali, orientando esse filho, para que depois que ele descer do ônibus, ele viva a liberdade dele. E a liberdade é forjada pela educação, pelo tempo que passa com os pais. Para quê? Para ir para a sociedade como um bom cidadão. Depois que os filhos saem de casa, a responsabilidade é deles, principalmente os que são de maiores. Mas meu filhinho, mas como é que vai ser? Não sei o que. Não tem essa. Não tem essa. Ele vai precisar viver a liberdade dele. E outra, vai quebrar a cara. E outra, vai aprender. E outra, vai voltar, vai perguntar. Aqueles que são humildes, filhos que são humildes, vai voltar e vai perguntar. Mas se envolver com outras pessoas. Cara, tem coisa que vai fugir da nossa realidade. Você quer? Não. Eu quero? Não. Mas se acontecer, e eles tiverem já maioridade, já tiverem discernimento, eles vão colher os frutos das decisões. Por isso que, enquanto pequeno, nós precisamos dar atenção, qualidade de tempo, conhecer, se aproximar, se doar, brincar, se entregar, para que quando chegar o tempo de se distanciarem, tenham referências de amor, tenham referências de afeto, tenham referências de educação, tenham referências de serem forjados, de entenderem o que é uma boa conduta, de olhar para o pai e para a mãe e terem boas referências. Próximo, isso existe. Distante, isso não existe. Por isso que a possibilidade dos pais que estão distantes dos seus filhos de colherem frutos negativos é muito maior do que aqueles pais que estão perto. É garantia? Não. Mas são possibilidades estatísticas de que aqueles que estão mais perto têm a possibilidade de colher melhores frutos quando esses filhos estiverem vivendo a liberdade deles. Meu Deus, meu filho fez más escolhas. Meu Deus, meu filho. Poxa, pensa se o seu filho está pequeno hoje, como que você está vivendo perto dele? Para que daqui a pouco, a hora que eles estiverem longe, distante, a gente não chore mais. Né? Eu não quero chorar, não quero que você chore. Eu quero que os meus filhos sejam livres e façam boas escolhas. Mas hoje eu sou chamado a forjar esses meninos, eu sou chamado a estar perto deles para que eu consiga ajudá-los no processo, para que eles possam ver a liberdade, mas uma liberdade que
os leve a fazer boas escolhas. Não sei, né? Não sei se você captou a mesma mensagem que eu captei. Espero que sim. Espero que você entenda. Espero que você olhe para as pessoas que convivem com você e que essas pessoas são livres, você deixe essas pessoas livres, assim como você quer viver a sua liberdade, mas sempre pensando, né, o que eu quero exigir, eu tenho que exigir da minha vida e não da vida dos outros. O que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Se tratando de filhos, eu tenho que estar perto, tenho que estar educando, para que quando estiver distante de mim, possam estar vivendo bem a sua liberdade e fazendo boas escolhas, à medida em que, no momento dali do plantio, né? No momento que a terra está fértil para receber, enquanto está criança ali, está fértil, está boa, vamos plantar para que a gente possa colher bons frutos. Mas nunca esquecendo que o outro, independente de qual outro seja, outro próximo, outro distante, sempre precisa ser livre para viver as suas escolhas, viver a sua vida. Um abraço para você, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.